Olá, eu sou Flávio Azevedo. Esse fim de semana começou o Campeonato Mineiro. Neste ano eu vou fazer com vocês a análise do pós-jogo do Coelhão e dizer sobre o que aconteceu na partida e quais as melhorias a equipe precisa fazer para o próximo jogo, beleza? Vou fazer a análise desse jogo contra Uberlândia, lá na cidade de Uberlândia, jogo às 9 horas da noite do domingo, ok? Último dia 19, a estreia do Coelhão. Sabemos que o Coelhão não conseguiu subir para a Série A ano passado. Com isso, para essa temporada, deixou de ganhar alguma verba que entraria com a participação da Série A. Ou seja, o time teve que reduzir a sua folha salarial. Aqueles jogadores que tinham o contrato encerrado em dezembro, todos eles foram embora, mais de 15 jogadores, ou seja, a equipe teve que formar um novo elenco. Terá que formar, fazer essa reposição durante o ano, a temporada. Várias situações ocorreram para isso. Contratos mal feitos, contratos pensados apenas uma competição, contratos prolongados com jogadores veteranos que deveriam ter contratos menores, uma leva de erros que aconteceram. Erros que aconteceram e não deveriam acontecer porque a gestão passada é uma gestão de pelo menos o seu chefe, ele está no futebol há quase 40 anos. Alguns erros assim de planejamento do ano não podem ser cometidos, porque se a equipe não cumpre a meta seguida de para subir de série, no caso o América está na série B, porque fez um vexame em 2023, sendo rebaixado com antecipação, e teve que baixar a bola em 2024. Em 2024 cometeu vários erros que não deveria ter cometido novamente. Com isso acarretou um desempenho apenas razoável no campeonato estadual. Sabemos que os campeonatos estaduais de agora não têm a mesma validade que no passado. Muitas equipes das consideradas grandes têm levado de qualquer maneira o campeonato estadual. Várias equipes jogando com jogadores sub-20, equipes alternativas, planejando e utilizando o estadual como pré-temporada. Lá no Paraná mesmo temos uma equipe das mais organizadas do país, embora tenha caído para a Série B, que participa em sua maioria dos jogos com equipe sub-23. O Flamengo mesmo tem utilizado sub-20 há 2 anos, 3 anos seguidos na primeira etapa do estadual, ou seja, utilizando o primeiro mês de janeiro como realmente uma pré-temporada para a sua equipe principal. Ou seja, o planejamento é de janeiro até dezembro. O América iniciou o seu ano de 2025 já em dezembro, porque o campeonato acabou em novembro, teve o mês de férias dos jogadores e retornaram antes do mês de janeiro, ou seja, uma semana já no ano anterior de treinamentos. E aí? O América estreou contra o Uberlândia. Todos nós sabemos que o Uberlândia é uma equipe do interior que vai lutar apenas contra o rebaixamento, com jogadores desconhecidos na equipe, em que fatalmente lutarão para não cair. Esse ano a tabela do campeonato teve uma modificação, continuou 3 grupos, classificando as primeiras melhores de cada grupo e o segundo melhor de todas os 3 grupos, fazendo assim a semifinal. E aquelas 2 equipes que tiveram a pior campanha já serão rebaixadas. Não teremos aquele triangular que teve o ano anterior. Ou seja, Uberlândia é aquela equipe que fatalmente lutará contra esse rebaixamento. É uma equipe de tradição que há muitos anos tem abandonado a força no futebol. Infelizmente, essa é a realidade. O campo ontem era praticamente campo neutro. Uberlândia tem um dos estádios mais bonitos de Minas Gerais, muito grande, aproximadamente 40 mil pessoas que cabem lá no estádio, mas um público irrisório pelo péssimo horário, 9 horas da noite.
A TV precisava pensar mais esses horários, porque estão pensando apenas na grade deles. Ah, é justo, eles pagam? É justo, eles pagam. E o público, hein? E o público que vai ao estádio? Eles estão planejando todo mundo assistir, dar audiência pela televisão? E o público? Quem move essa paixão chamada futebol é o público. Quanto menos torcedores tivermos nas arquibancadas, menor o futebol ficará. Os dirigentes têm que verificar isso. É importante a grade de TV estabelecer o horário que ela quer, até que hora isso está sendo bom. E os públicos no estádio têm melhorado ou piorado, deixando tudo nas mãos das TVs, independente qual canal de TV que seja, beleza? Pensem no público. O sistema de transporte no país é ruim, hein? Um metrô, por exemplo, em Belo Horizonte, que funciona até 10 ou 11 horas da noite, como que você faz uma partida de futebol às 9 horas e vai acabar depois de 11 horas? O transporte principal perto do estádio, por exemplo, do América Mineiro, não terá mais o metrô disponível. Os ônibus, 10 horas da noite, acabam. A maioria dos bairros não tem mais linha de ônibus. Aí todo mundo vai ter que pegar Uber, por exemplo. E aí, se a pessoa não mora tão perto, mas o metrô deixa ela perto do estádio, por exemplo. Ou seja, os dirigentes têm que pensar isso tudo. Quem organiza, a entidade que organiza e aqueles que dirigem as equipes. Porque o público que precisa ser bem tratado é o torcedor. Vai indo, cansa, beleza, o cara que compra o canal de televisão fica vendo só em casa. Isso é bom para os jogadores ficarem jogando em estádios vazios? Qual motivação esses caras terão? Só o salário que eles recebem? Pensem nisso. Isso é um tema muito falado em todos os canais de TV, mas falam. Cada ano piora o calendário brasileiro. Esse ano é um ano atípico ainda, que teremos o Mundial de Clubes. Os campeonatos foram todos antecipados. E essa antecipação foi dita e avisada aos clubes apenas no segundo semestre. Ou seja, aquele planejamento que já tinha feito para o ano seguinte teve que ser modificado por causa da mudança no calendário. E aí, ano que vem tem Copa do Mundo. E aí? Já pensaram o calendário do ano que vem ou não? Vão deixar para a última hora? Isso tudo reflete no público. Não estou falando do jogo do América. Em geral, no país, a gente está cansado de assistir jogos na TV com público de 1.000, 2.000 pessoas. Sabe-se lá se aquelas pessoas têm cortesia ou não. Entendeu? Aí fica atento. Igual, por exemplo, tudo que acontece na equipe de futebol, nós temos que seguir aquela hierarquia, o planejamento. A equipe é boa quando ela é bem planejada, não apenas dentro das 4 linhas, não. O que é planejado fora delas, a consequência dentro dela é ressaltada, beleza? Fez errado do lado de fora, do lado de dentro, a tendência é dar errado também. Falam da diretoria, que a diretoria atual está consertando erro da diretoria anterior. Vocês que acompanham o clube sabem que a diretoria anterior é praticamente a mesma atual. Muitos falaram que saíram, não está esse ano, mas a gente sabe que nos bastidores essas pessoas continuam militando no clube. E aí? Vai ficar arranjando desculpa que falta dinheiro? Está faltando por quê? Os últimos 3, 4, 5 anos foram os anos que a equipe arrecadou mais dinheiro. O que foi feito com esse dinheiro? Aumentaram as obras no planeta América ou não? Gastaram essa grana fazendo obra? Aí é benfeitoria, não perdeu dinheiro, é investimento futuro. Mas aí foi gasto com más contratações? E aí? Não dá para ficar errando em contratação, né? Quando você vai buscar um jogador, você tem que ver o histórico dele dentro ou fora de campo. O tipo de aproveitamento que ele dá para a equipe, se ele soma ou diminui. Temos lista de jogadores que em 4, 5 anos eles estão em 6, 7 clubes diferentes. Se o cara é bom, ele finca os pés lá onde ele está, não é? Temos vários jogadores que estão 5, 6, 7 anos nos clubes.
assim como temos jogadores que estão 3, 4, 5 anos sem produzir ou pouco produzir e continua no clube, renovando contratos e enganando a geral, digamos assim. Tudo isso é planejamento. E aí? É a torcida se afastando do campo. Já falei, um dos problemas maiores, os horários que não trazem o torcedor. Às vezes, o horário de serviço do torcedor, o próximo jogo é 6h30 mesmo. A maioria das pessoas trabalha até 6 horas no nosso país. De 8 a 6 é o horário normal do trabalho do povo brasileiro. Como que o cara vai sair 6 horas do serviço para chegar às 6h30 no estádio? Ele mora do lado, ele trabalha do lado do estádio, né? Só assim, né? Transporte, o horário de pico, é o pior horário de transporte na capital, que está cada dia mais engarrafado, até de moto está difícil andar. E aí? O metrô, cada dia que passa, demora mais tempo. 6h30. E o público, onde era o setor popular mais barato, que podia atrair mais torcedores, não teremos o setor popular esse ano, pelo menos no campeonato estadual. E aí? E com os preços de ingressos, preços do campeonato brasileiro. Qual a justificativa de cobrar um preço que cobra no campeonato nacional? Um campeonato que é muito mais rentável do que o estadual. E o preço do ingresso é o mesmo. Qual a justificativa para isso? Como que vai atrair o público assim? Em vários estados e na capital fluminense, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, hein? Idoso não paga ingresso, criança não paga ingresso. Porque lá no Rio de Janeiro tem essa lei e aqui em Belo Horizonte não tem essa lei? Hein? Por que as crianças têm que pagar? Criança de colo pagando meia entrada? Leis absurdas, né? Por que fazem isso? Meia entrada. Idoso não deveria pagar ingresso não, gente. O idoso lá, ele vai ajudar aos outros comércios desenvolverem também o povo da alimentação no estádio, as bebidas alcoólicas ou não alcoólicas que tem no estádio. Se não tem público, esse pessoal também não tem lucro. Todo mundo leva prejuízo. O clube tem que pensar nisso. Isso é a diretoria do clube, sim, mas e os outros clubes todos estão envolvidos nessas situações. Quanto pior você administra, menos patrocínios aparecem. Sobre patrocínio, novo patrocinador, apareceu algumas reportagens aí falando mal do novo patrocinador. Eu não vou comentar sobre isso não, porque se o dinheiro for lícito, está comprovado que é lícito, a nota de 50 desse patrocinador ou do anterior tem a mesma validade. Se é lícito, não tem por que reclamar. Inclusive, dessas bolsas de aposta aí do futebol aí que tem, todas as equipes brasileiras têm. Eu não lembro de nenhum questionamento sobre as outras equipes da capital, por exemplo, falando sobre ser banca de aposta, o patrocínio deles também. Qual a diferença? Se o governo regulamentou, diz que a empresa está regulamentada, não tem por que questionar, não. Entendeu? O América não ia fazer contrato com quem não pode fazer contrato. É um clube centenário que não ia dar essa bobeira. É melhor a gente nem comentar sobre esse assunto. E aí? O time é um time jovem. Os contratados todos são jogadores com menos de 23 anos. Jogadores em formação final ainda, antes da fase adulta. E aí? Esses jogadores, na maioria deles, não passaram por clubes grandes. E aqueles que passaram não foram protagonistas lá. Ou seja, eles estão em início de carreira também. Ou seja, chegaram aqui não como jogadores top de linha que vão comandar a equipe. Para isso, o clube tinha que ter ficado com veteranos que fossem bons alicerces para esses jovens contratados e os jovens da equipe. O treinador, jovem também, sem experiência em comando de times profissionais, e aí está ganhando minutagem no time também. Ou seja, é natural que os erros, principalmente no início, aconteçam.
E as cobranças chegarão agora. Agora eles não são crianças mais, eles são adultos. Serão cobrados se os resultados não chegarem. A começar, por exemplo, vamos falar da escala de ontem. Quem jogou? Os veteranos que continuaram na equipe do ano passado. Matheus foi a estreia dele, né, o goleiro contratado, mas também é um goleiro com pouca experiência. Ele já jogou no CSA, se eu não me engano, na Série B. Pelo Atlético Mineiro ele era o goleiro, jogou algumas partidas. Eles falam que ele foi destaque. Eu não conheço jogador de destaque, principalmente goleiro, sendo mandado embora assim. Ele veio pegar minutagem no América apenas. Goleiro destaque é goleiro que não leva gol, não é? Na minha opinião, pelo menos. O Matheus Henrique é um dos que continuaram. O jovem de 20 anos, lá lateral. E ele é o jogador de origem como meio campo. Na minha opinião, ele deveria ter essa função dele mudada na equipe. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O Lucão, que continuou, o América adquiriu o passe dele. E o Ricardo Silva, zagueiro experiente, quase 40 anos, cometendo os mesmos erros. Todo jogo os mesmos erros. Parece que o cara não aprende. O Marlon, a Avenida Marlon. Daqui a pouco eu falo sobre esses aí. A estreia do volante Barros, do volante Felipe Amaral, que assumiu a camisa 8. Está muito afobado, não está marcando, não está armando jogada nenhuma. É jovem ainda, é aquilo que eu te falei, ele veio da Ponte Preta, ano passado não deixaram ele se desenvolver, agora que ele começa a ser o jogador a primeira vez como um titular, mas é jovem também. O meia Elizari, que com insistência estão colocando ele muito recuado, ele é franzino, não pode ser jogador de marcação. Ele, como o Benítez não iniciou jogando, ele deveria ter sido colocado na função do Benítez, mais à frente. Não, Elisário, você não precisa ficar voltando, não. Você é do meio para frente. No gol contra, se a gente prestar atenção, ele que estava lá para receber. Ele fez um gol e o primeiro gol também poderia ter sido feito por ele também, se o zagueiro não chegasse antes e desviasse. Beleza? Elisário tem que ser o armador da equipe, principalmente se o Benítez estiver fora do time. O outro jogador de meio. E a equipe insiste no esquema 4-3-3. O 4-3-3 são 4 jogadores de defesa, 3 meias. Em geral são armadores e não 3 volantes. O erro que a equipe está cometendo está utilizando um esquema que não foi feito para volante. Em vez de colocar armadores, está colocando volantes na equipe. É um dos erros que eu vou falar aqui na prancheta para vocês sobre o que a equipe deveria modificar pelas características dos jogadores. Ah, Flávio, como assim? E eu conheço os jogadores do América. Os novatos, por um jogo pelo jogo de ontem, já dá para perceber a característica do jogador. O melhor aproveitamento que vai fazer com esses jogadores. Eu vou dar a minha dica. E à frente tivemos o Fabinho e o Jonatas e o Adson. O Adson até agora não definiu se joga na ponta esquerda ou na ponta direita. Ele é um jogador jovem também. O treinador é jovem, é hora de ele não queimar os jovens, que temos muitos jovens e serão utilizados durante a competição. Se ele não tiver alguém orientando ele para fazer em cima daquela característica que ele melhor sabe desenvolver, se não aproveitar isso, vai queimar os jogadores todos. Se o Adson não sabe jogar pela esquerda, é um absurdo, né? Pois ele era canhoto. Os craques que eu conheço, os pontas esquerdas, todos jogavam pela esquerda. O campo de futebol continua o mesmo tanto, do mesmo tamanho. Por que agora o ponta esquerda está jogando à direita e o ponta direito está jogando à esquerda? Por quê? Por que fazem isso? Qual a justificativa para fazer isso? Se antigamente o ponta esquerda jogava pela esquerda, criava jogadas, fazia gols pela esquerda, ou ele criava ou dava assistência, o ponta direita fazia jogadas pela direita,
ou ia na diagonal e fazia os gols, ou fazia a jogada de linha de fundo e fazia os cruzamentos. Por que os atuais atacantes não sabem fazer essa função? Falta de treinamento ou orientação errada? Fica a pergunta, hein? Ou seja, temos vários jovens na equipe. Esses jogadores veteranos não estão ajudando o desenvolvimento deles. E é culpa deles? Culpa de quem está organizando taticamente a equipe. Agora é o William, ano passado era o Cauã. A mesma equipe na defesa praticamente teve a mesma dificuldade. Entendeu? Temos que saber aproveitar a característica do jogador. Esse negócio de jogador polivalente, principalmente quando o cara é jovem, você estraga a carreira do jogador. Você coloca ele para fazer tudo, ele acaba não fazendo nada e não aproveita aquela característica que ele tem melhor, não desenvolve aquilo que ele sabe, acaba não fazendo aquilo que ele não conseguia e fica lá, não dá certo. Ah, não, eu fiz o que o treinador pediu. Não se desenvolve. Está acontecendo isso muito no país com vários jogadores. Aí os nossos jogadores estão saindo novos para a Europa. Lá que eles estão aprendendo a trabalhar taticamente. Beleza? O América está com um esquema de jogo implantado. Eu sou radicalmente contra isso. O esquema de jogo tem que ser usado, são vários esquemas. Tem que ser usados aquele que se melhor adaptar à característica dos jogadores do elenco. Quais as características desse elenco? Jogadores novos, jogadores franzinos e velozes. Só que os atacantes estão marcando o lateral e não estão atacando. Tem acontecido muito isso. Os jogadores, quando eles chegam no ataque, já estão mortos, que ficaram o jogo todo lá fazendo marcação. Não tem característica de jogador marcador, fazem muitas faltas, levam muitos cartões e sempre chegam atrasados nas jogadas de ataque, porque estava posicionado lá atrás na defesa. Os atacantes estão fazendo mais marcação do que os volantes das equipes. E não dá para entender por que os atacantes têm que voltar para marcar com o time escalado com 3 volantes. O atacante ainda tem que ficar lá na defesa. O Figueiredo, por exemplo, que entrou no segundo tempo, ele estava lá atrás marcando lateral, dando carrinho. Ele é atacante ou marcador de jogador? Ele nem tem cor para isso. Entendeu? Ou seja, a equipe começou com esse aí que eu te falei. Matheus, pela direita o lateral Matheus também, Lucão e Ricardo Silva e Marlon. Perseguição com o Marlon? Não, o Marlon não desenvolveu na sua carreira. Ele não sabe marcar e não sabe atacar. Então ele não pode ser lateral da equipe. Ele é um bom cara, então improvisa ele em outra posição. Como lateral não dá mais. Nós temos um jogador dos juniores, o Paulinho, que está pedindo passagem. Aproveita o garoto. O garoto, é a hora de aproveitar esse jogador no estadual. Não esperem o Campeonato Brasileiro começar para colocar o jogador na fogueira. Vão queimar mais um atleta da base. Aí presta atenção. No meio de campo estava o jogador recém-contratado, agora o volante Barros e o Felipe Amaral, que é volante de origem, fazendo o jogador mais de contenção, e o volante Miqueias. Só que no esquema 4-3-3 que está sendo utilizado, era para ter, se for usar volante, um volante apenas. Começamos com 2 volantes e o outro meio de campo é o Elizari, que está ficando voltando mais e está praticamente como um volante, ou seja, no esquema 4-3-3 inicial, ficamos com 4 jogadores de defesa, 3 volantes e lá no ataque 3 jogadores. O Fabinho pelo lado direito, o Adson pelo lado esquerdo e centralizado o Jonathan. O Jonathan mesmo tem características de centroavante, aqueles altos, que está para esperar dentro da área jogadas cruzadas de bola. Mas o Jonas passou quase toda a etapa do jogo fora da área, fazendo marcação, e quando a bola estava em seus pés, ele não tinha habilidade para dar início a jogadas de ataque,
quase sempre perdia a bola. Ou seja, é um jogador que tem a característica de cabeceio, principalmente nas jogadas cruzadas na área, e a equipe não fez essas jogadas. E pelo contrário, o time passou o jogo todo cruzando bola na área, mas não para o Jonatas. Na vez que fez esse cruzamento para ele, ele fez uma falta e o gol acabou anulado. O pessoal está questionando, mas ele usou o braço. Infelizmente, a posição que o árbitro vê, ele só vê o braço. O zagueiro foi esperto. É assim que acontece. O atacante faz isso também. Quando ele está em posse da bola, encosta nele e cai dentro na área pedindo pênalti. O zagueiro fez a mesma coisa que os atacantes fazem. Encostou, cai, porque sabe que o árbitro vai marcar. É questionável o lance? É questionável, mas na imagem dá para ver o movimento do braço. O movimento é intencional ou não? Se você for perguntar, todo mundo vai falar que não teve a intenção de empurrar. Mas se você vê a imagem, você vê o braço fazendo o movimento. Foi mal anulado ou não? Não dá para dizer. O fato é que foi anulado. Entendeu? Ou seja, que o jogador preste atenção que todas as vezes que ele usar o corpo dele dentro da área, provavelmente a arbitragem vai marcar a falta. A carga sobre o jogador adversário. Entendeu? Agora eu vou te mostrar na parte tática. Olha só, esse esquema é antigo. Ele foi idealizado para 4 jogadores de defesa. É o problema que nós temos no nosso país. Os laterais, lateral é jogador de defesa. Infelizmente aqui em nosso país, os nossos laterais, eles jogam como atacantes e zagueiros. E o campo continua o mesmo tamanho desde que iniciou o futebol e os caras não têm pulmão para ficar indo e voltando o jogo todo. Aí o que está acontecendo? Os caras em 30 minutos de jogo já estão mortos de cansados e passam o resto do jogo andando em campo, tanto pela esquerda quanto pela direita. Isso acontece na América? Não. Em quase todas as equipes tem acontecido isso. Por quê? Mau posicionamento da equipe. O campo, aqui eu vou te demonstrar aqui agora o campo, tá? Aqui, ó, nós temos utilizado esse sistema aqui, o 4-3-3. Os dois zagueiros e os jogadores pelas laterais, lateral direita e lateral esquerda. E no meio de campo, o que seria para ter um jogador volante e 2 armadores, o famoso meia esquerda e o meia direita, um volante de contenção e proteção à zaga e os laterais, e 2 atacantes, um aberto pela direita e o outro aberto pela esquerda, e o atacante centralizado, o famoso centroavante. Entendeu? Beleza, olhando assim no papel, no campinho, é muito bonito o esquema. Só que a característica dos jogadores da equipe não dá para ser utilizado esse esquema. Porque esses 3 jogadores aqui, ó, todos os 3 tinham característica, com exceção do Elizari, que é mais meia, de armação de jogada. E o que acontece? O time adversário estava com 4 jogadores no meio de campo. Ou seja, quase todas as jogadas estavam sendo aproveitadas pelo adversário, que tinha jogadores de marcação. Os volantes deles eram marcadores mesmo, e a maioria deles ganhava no corpo, mais parrudos, digamos assim, mais fortes, jogadores mais fortes. Ou seja, em quase todos os lances de meio campo, eles estavam ganhando a posse da bola e ficavam cercando a defesa. O ataque do América. O América teve muita posse de bola, porém o América ficava só fazendo aqueles passes laterais, passes para trás, porque a equipe adversária estava com a linha de 5 jogadores no meio de campo, estava com difícil penetração. E o que acontece? Era para a equipe americana ter feito as jogadas pelas pontas, só que, como eu disse no início do vídeo, esses jogadores estavam marcando os laterais adversários, entendeu? Ou seja, a primeira função deles é marcar o lateral. E deveria ser o contrário, né? O lateral marcar os pontas adversários. E a gente está fazendo o contrário no país. Os atacantes que estão marcando os laterais. Invertemos as situações. Ou seja, como
E o que acontece? Os nossos laterais, o Matheus é um ótimo lateral pela direita, ofensivamente ele é perfeito, e o Marlon, que eu tanto critiquei, a principal característica dele é ofensiva, e ele tem ficado muito atrás, é aquele que eu te falei, ele já tem idade e ele não está conseguindo ficar 30 minutos jogando. Por quê? É cansativo ficar indo e voltando, indo e voltando. E se você pegar o jogo, a maioria das jogadas do América foi pela esquerda, exatamente pelo ele ser veterano, todas as bolas eles jogavam para ele. Só que ele não tem força mais para ir à linha de fundo, não temos jogada mais da linha de fundo, ele chega aqui, aqui assim com a bola, já faz cruzamento lá para a área, ou já toca a bola e não dá sequência e jogada ele mesmo. Entendeu? Aí o que precisa? A gente devia modificar esse sistema fazendo como? Modificar para 4-4-2. Em vez de ser 3 atacantes, a gente abrir e colocar 2 atacantes apenas. Por que isso ia facilitar? A gente utilizando o 4-4-2, com 2 ou 3 volantes que fosse, a gente poderia liberar os 2 laterais mais. Por quê? Olha só, o 4-4-2. O 4-4-2. 2 volantes e 2 armadores e 2 atacantes. Beleza? O que acontece? Nesse losango aqui, ó, eu posso deixar um volante mais fixo. No caso, poderia ser o veterano ali que não jogou. Falaram que eles estão jogando machucado no joelho. Hein? Não sei se ele joga quinta-feira. Se ele jogar, ele tem que ser jogador centralizado aqui, ó, porque ele não tem característica de armação. Ele pode fazer essa proteção à zaga, se ele for volante mesmo, ficar apenas lá no meio sem marcar ninguém, aí é melhor ele jogar como um zagueiro, né? Aí colocar mais um meia aqui, ó, e os 2 armadores, um pela esquerda e um mais centralizado. Provavelmente o Benítez deve jogar, o Elizari mais é avançado e o Miqueias, por exemplo, se for ele o escolhido, mais pela direita na armação. E aqui, ó, o Benítez é um jogador que muito avançado no ataque. Ele centralizado, ou ele pode criar as tabelas com os 2 atacantes, um pela direita ou pela esquerda. Ele fazer a tabela. Se o jogador não finalizar, ele mesmo pode chegar como elemento surpresa para fazer a finalização. Entendeu? Olha só. Ofensivamente a equipe vai melhorar muito e ainda vai ter a proteção na zaga. E aqui vai revezando. Quando a bola estiver pelo lado direito, esse ala pode virar aquele chamado ala, o lateral virar um ala, como se fosse um atacante pela direita. Quando a jogada estiver pela esquerda, o lateral direito segura para ajudar na fase defensiva da equipe. Entendeu? Precisamos o quê? Por exemplo, o jogador Figueiredo. Todo lugar que você olha, a característica dele sempre foi de um jogador centralizado. Por necessidade e por ter veteranos no ataque, modificaram ele pelas laterais do campo. Mas ele visivelmente não tem essa característica de jogar pelas pontas. Ou seja, corremos o risco de perder um bom jogador que joga centralizado como um falso camisa 9. Entendeu? Ou seja, para o time de quinta-feira, por exemplo, a última chance para o Marlon, se ele não for bem, o lateral Paulinho tem que ser observado e escalado. Beleza? Aqui, ó, no 4-4-2. O Benítez tem que jogar todos os jogos no Independência, ou seja, tem que ser poupado, não tem que ficar jogando fora de casa, não. O cara veio de uma contusão, segure a onda com o cara, senão podemos perder nosso melhor jogador
durante a parte principal da temporada. E fiquem atentos. A melhor escalação na minha opção. Aqui, ó, já que vocês insistem com o Ricardo Silva, já testaram o Ricardo Silva como volante? Já experimentaram colocar o Alê de zagueiro e o Ricardo Silva de volante? Hein? O Alê é um jogador alto, tem uma boa característica de cabeceio, de proteção boa. Nos escanteios ele quase sempre participa dos cabeceios defensivos e no ataque vira e mexe, todo gol que ele faz é de cabeça em cruzamentos de escanteio. Como ele marca muito pouco, o Alê seria um bom líbero da equipe. Já que o Júlio não está jogando, o Ricardo Silva é a preferência, deveria fazer esse teste. Se o Alê não voltar, aí escala o Júlio, o Lucão e o Ricardo Silva como o homem de volante. E libera esses volantes que de volante não tem nada. Eles são jogadores de armação. Eles jogam do meio para frente. Todas as vezes eles têm levado muito cartão. Por quê? Porque chega atrasado. Eles não são jogadores de marcação. O Elizari, se o Benítez não jogar na posição do Benítez. Já que vai jogar com 2 atacantes apenas, aqui ó, o Adson pode ser o jogador que jogava como meia, aquele meia esquerda antigo que tivemos no futebol. Ele tem dificuldade de jogar pela esquerda, joga pela esquerda, pela direita. Um dos erros que os jogadores canhotos têm, aqui ó, a característica do drible dele é sempre para fora, sempre para fora. Se você está pela direita, quando você dribla para cá, a marcação já vem em cima, é fácil de pegar. Entendeu? Dificilmente tem dado certo essa jogada do Adson pela direita. Porque ele demora muito a efetuar o drible. E ele não está aproveitando o espaço que ele tem aqui, ó. Pegou a bola aqui, ó. Não tem que esperar o marcador chegar para dar o drible, não. Aproveita o espaço. Ou vem para dentro e finaliza. Aqui, ó. Ontem ele estava perdido do lado esquerdo. É porque quando você está na esquerda, você não é obrigado a driblar lá para o fundo, não. Aqui, ó. Dribla para dentro. O zagueiro vai achar que você vai para a linha de fundo. Faz o drible para dentro, ó, vai sair de cara pro gol. Em Adson, experimenta driblar. Em vez de abrir a bola pela ponta, faz o drible centralizado. Presta atenção nos jogos do futebol dos caras canhotos. Eles driblam para dentro, sai cara a cara com o goleiro toda hora. Preste atenção no Falcão, por exemplo. Pare de dar esses dribles que o marcador sabe onde o drible vai acontecer. Isso facilita a marcação. Presta atenção, a característica do jogo. O melhor esquema para essa equipe é 4-4-2. 4-4-2. E os atacantes nossos, deixe os caras atacarem. Temos volante, temos 2 zagueiros, um dos laterais ajudando. Quando perder a posse da bola, aí beleza, voltar para marcar. Mas a primeira situação do atacante é atacar, depois que é colaborar com o jogo. Assim como os famosos fazem, entendeu? Lógico que o jogador tem que voltar, o atacante sempre volta porque ele tem que sair da linha de impedimento toda hora. Ele tem que fazer a marcação do impedimento, senão ele não joga. Ou seja, já é característica do jogo o atacante ficar distante do gol, olha só. O atacante já fica longe do gol, por quê? Por causa da linha de impedimento que está quase no centro do gol. O atacante tem que ficar longe do gol. Ou seja, todo ataque ele tem que percorrer mais de 30 metros para chegar até o gol. Ou seja, aí ele já tem que ter esse deslocamento durante o jogo. Ainda tem que ter a função de ficar marcando o lateral adversário. Atacante nenhum dá conta. É melhor você tentar atacar mais, faça 2, 3 gols, aproveite as características dos nossos jogadores de frente.
É melhor fazer 3 gols. Ah, então não está ajudando a marcação, vai levar muito gol. É melhor levar muito gol, mas fazer gol também. Não pode é ficar levando gol por vacilo, mau posicionamento de goleiro, falha de marcação. Olha só, a equipe estava com 3 marcadores e deixaram o jogador finalizar quase no meio de campo, sem marcação nenhuma. O goleiro fora do gol, estão jogando muito adiantados atualmente, sem necessidade nenhuma. O cara acertou um bom chute, levamos um gol logo de cara. E o jogo, levou gol muito cedo. Não existe esse negócio de gol muito cedo, não. A bola, soltou a bola, já tá valendo, hein? Gol 1 minuto ou com gol aos 45 aos 50. Não tem horário para fazer ou para levar gol, não. O jogo tem 90 minutos, agora tem mais de 100 minutos. Se o jogador não tiver focado o jogo todo, se não marcar, leva gol. É assim que funciona contra a equipe de característica ofensiva também, no caso. O time do Uberlândia já estava tentando abrir o marcador para ficar lá na defesa o resto do jogo. Foi o que aconteceu. A nossa sorte é que a gente fez um gol, empatou logo de cara, mas depois não teve mais jogo. As duas equipes tocando bola um para o lado do outro. Os goleiros praticamente não pegaram na bola. Aí, após uma falha de marcação pelo lado esquerdo da defesa, ao finalzinho do primeiro tempo, levamos mais um gol, por falha de marcação. E a característica muito ruim de marcação que os nossos jogadores têm. A maioria dos jogadores não marcam o cruzamento. O jogador ajeita e cruza, e o jogador que era para marcar fica lá colocando mãozinha para trás e não posiciona, diminuindo o espaço do jogador. Deixam cruzar para a área. Aí perde a disputa pelo alto, sofre os gols. Falha de marcação. Não pode deixar ele perder a disputa na cabeça. Só teve a disputa lá pelo alto porque o jogador da lateral, que deveria fazer a marcação, deixou o adversário cruzar a bola. Está errando muito a maioria dos times. Aí todo mundo chega aqui na intermediária e já está cruzando bola. Por quê? Não tem marcação. Tem que ser corrigido isso muito rápido, viu? Falam muito que começaram no futsal. No futsal, a marcação não é frouxa igual é no campo, não, tá? Porque o espaço é pequeno, se não marcar, leva gol toda hora. Precisam marcar melhor. E agora o que acontece? Não ganhou. Um ponto é muito bom fora de casa quando faz o dever de casa. Se a gente não ganhar quinta-feira, da equipe que perdeu em casa, o Pouso Alegre, perdeu em casa para o Atlético, que é o do nosso grupo e é o líder agora com 3 pontos. Nós temos apenas 1 ponto. Virou obrigação a vitória em casa, porque tivemos os 3 primeiros colocados estão com 1 vitória e o segundo melhor colocado também venceu. Ou seja, se a gente não ganhar na próxima rodada, corremos o risco de não classificar entre as 4 melhores equipes. Beleza? Ficar atento. Essa foi a análise do jogo do América contra o Uberlândia e quinta-feira teremos a próxima partida, 6h30 no Independência. Não adianta viver de reclamações, tem que fazer o quê? Trabalhar para que os resultados positivos apareçam. Colocar a culpa em outros não muda o placar de jogo. Seguir o planejamento, nosso objetivo é a Série B. A Série B não começou ainda. Se não ir bem no estadual, pode desandar o planejamento do campeonato nacional. E precisamos ficar atentos. Quando será a Copa do Brasil? Vou dar uma olhada aqui. Quando que será a estreia da equipe na Copa do Brasil? Espera aí, rapidamente. Se já tem data marcada. Peraí que eu tô procurando aqui.
Eu acho que é em fevereiro o jogo. No próximo pós-jogo eu falo sobre quando será o jogo da Copa do Brasil, beleza? Essa foi a análise do primeiro jogo, Uberlândia 2 e América 2, na estreia da equipe. Terminamos o primeiro tempo perdendo de 2-1 e logo no começo do jogo, do segundo tempo, uma boa jogada, uma enfiada de bola do Matheus, centralizado, como se fosse um armador. Ele achou o Fabinho pela ponta direita, que só escorou a bola para o Elizari, que chegou como centroavante de frente para o gol e fez o gol de empate. Eu não falei muito disso porque depois do empate não teve mais jogada nenhuma. Ficou um toque de bola para o lado, para trás, para o lado, para trás, sem nenhuma finalização perigosa. Aí só tivemos aquele lance que eu te falei sobre o gol no lado, no finzinho do segundo tempo. Foi numa jogada de cruzamento, aí o jogador Jonathan cabeceou, mas a arbitragem deu falta. Mas o resto do jogo teve só aqueles chutes de longe, sem perigo nenhum para os dois goleiros. Foi um jogo muito ruim na segunda etapa. Os jogadores que entraram como substitutos não desempenharam um bom papel, apenas o Benítez que entrou e mudou a situação do jogo, porém o Elizari, que seria aquele jogador para fazer as jogadas de tabela com ele, foi retirado de campo. Ou seja, aí o Benítez ficou praticamente sozinho lá, sem ninguém para tabelar com ele, sem ninguém para pensar o jogo com ele. Aí não foi criada nenhuma situação perigosa pelo Benítez. Mas o pouco que ele esteve em campo demonstrou que ele é essencial nessa equipe. Ele sim vai ser o comandante desses garotos. Por isso tem que trabalhar ele direito para quê? Para que ele seja bem aproveitado, principalmente em Belo Horizonte. Sem ele, a equipe estará muito fragilizada. Por isso, se ele é essencial naquele jogo de casa, que é a obrigação nossa de vitória, precisa planejar para aproveitar o Benítez, principalmente Belo Horizonte, da melhor maneira. Beleza? Volto com vocês na sexta-feira com o pós-jogo América e Pouso Alegre. Beleza? Estarei lá no Independência no dia do jogo, 6h30, quinta-feira. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe o seu like. É muito importante a sua inscrição, é gratuita. Farei todos os pós-jogos aqui no YouTube do Coelhão. Diga as características da equipe, o que você achou errado da gente não conseguir uma vitória contra a fraca equipe do Uberlândia. Fui.